Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. A gente está construindo aí um projeto React, né? Esse já é o terceiro vídeo. Então se você não viu ainda, dá uma conferida aí na descrição, vai estar o link da playlist. Também vai estar o link do repositório do GitHub aí do projeto, com todo o código que a gente vem desenvolvendo aqui, beleza? Então vocês podem acompanhar aí, baixar, fazer o que vocês quiserem, beleza? Já nesse vídeo a gente já vai consumir a API do Mercado Livre para buscar nossos produtos. Vamos criar componentes para listar esses produtos na tela para a gente, beleza? Então vai ser bem legal e eu espero que vocês gostem. E vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar então. Vamos dar continuidade, na verdade, ao nosso projeto. Beleza? Eu já tô com ele iniciado aqui, beleza? De onde a gente parou no vídeo anterior. De novo, se você não conferiu, dá uma olhadinha aí na descrição. Tá tudo certinho aí. Então a gente parou nessa etapa aqui, a gente já construiu a nossa header, a nossa barra de busca, o nosso botãozinho do carrinho, com esse componentezinho aqui que vai contar os itens do nosso carrinho. Por enquanto ainda não está funcionando, né? Aqui a gente não criou nenhuma ação para eles ainda, mas já a gente vai fazer isso aqui funcionar, beleza? Agora eu queria mostrar para vocês como que vai funcionar, né, a API do Mercado Livre. Eu não vou entrar em muitos detalhes assim sobre a API, tem muita coisa mesmo que vocês podem ver, mas eu vou mostrar aqui para vocês o endpoint que a gente vai utilizar. Então a gente tem esse endpoint aqui. Aí eu não sei se eu vou deixar na descrição do vídeo, porque já vai estar também no código do GitHub, então vocês podem pegar também. Esse endpoint basicamente retorna essas coisas aqui pra gente, né? A gente vai basicamente fazer uma requisição do tipo get nesse endpoint aqui, e ele vai trazer algumas informações aqui pra gente. Aqui a gente tem uma query que a gente pode fazer alguma pesquisa, beleza? Por produtos, né? Que é exatamente o que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu colocar aqui iPhone, olha só, então ele vai trazer aqui uma chave com alguns resultados. Aqui essa chave results, um array com vários produtos, beleza? Cada objeto desse daqui é um produto que a gente vai usar. E vocês podem ver aqui que tem muitas informações sobre esse produto, né? No nosso projeto a gente vai mostrar a imagem, o título, uma descrição e o preço desse produto. Mas tem muitas outras opções aqui para vocês brincarem, beleza? Então tem o título, tem a condição, se é novo, né? Tem o Adidas thumbnail. A gente vai ter também o preço, aí tem o preço promocional que pode estar em promoção, a quantidade que foi vendido, a quantidade que tem disponível. Então vocês podem criar aqui algo bem completo mesmo. Mas para facilitar um pouco para a gente vai criar aqui com as informações mais básicas. Então não tem muito segredo. É esse endpoint aqui que a gente vai utilizar. Como eu disse, a API do Mercado Livre é muito grande, tem muitas coisas que vocês podem consultar aí no site deles, beleza? Bom, é basicamente isso. Então vamos começar a criar aqui a nossa função que vai buscar esses dados dos produtos pra gente. Olha lá, vou fechar isso daqui por enquanto, tá? Deixa eu copiar essa request aqui, essa URL. Beleza, vou fechar aqui, vamos afastar aqui um pouco. Show de bola. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou criar aqui na nossa pasta src uma nova pasta chamada API. Beleza? Dentro dessa pasta aqui, eu vou criar alguns arquivos. Na verdade, o nosso projeto só vai ter um, mas eu costumo trabalhar assim, né? Quando a gente tem requisições externas, a gente pode criar arquivos para salvar essas requisições separadamente. Eu vou criar um arquivozinho aqui para gente, chamado de fetchProducts.js aqui, né? No caso, vai ser só JavaScript mesmo. E a gente vai só criar uma funçãozinha que vai bater lá naquele endpoint e retornar os dados dos produtos para gente, beleza? Somente os dados dos produtos. Então, eu vou criar aqui uma const, vou chamar também de fetch products. Como a gente vai fazer uma requisição a uma API externa, né, a gente já sabe que vai se tratar de uma função assíncrona, né? Então já vou colocar aqui um async e vou fazer aqui a minha arrow function. Vou aproveitar aqui e já vou exportar no default essa minha função. Show de bola, pessoal. Então eu vou minimizar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. E aqui é bem simples essa função. Se você acompanha o canal um pouco de tempo, aí já viu a gente fazer coisas parecidas, né? É realmente bem fácil. Aqui a gente vai criar uma const, vou chamar essa const de response. E aí a gente vai utilizar a funçãozinha fetch do JavaScript. E aqui, como a gente está numa função assíncrona, e o fetch também é assíncrono, a gente teria que esperar o retorno desse fetch aqui, beleza? Para a gente poder continuar fazendo algumas outras ações. Então a gente pode utilizar aqui simplesmente a sintaxe do await, né? Facilita bastante para a gente, beleza? Então vamos deixar aí. E aqui no fetch a gente vai passar o endpoint que a gente vai querer fazer a requisição, beleza? Então vou dar um Ctrl V aqui, que eu já tenho copiado. Show de bola. E como é uma requisição do tipo GET, a gente não precisa mais configurar nada, beleza? A única coisa que vai mudar aqui é que aqui não vai ser fixo, né? Essa query de busca aqui por iPhone não vai ser fixo. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Deixa eu remover aqui e ao invés de passar essas aspas simples, a gente vai passar duas crases aqui. Show de bola. Aí eu vou colocar o nosso endpoint
E aqui onde tem a nossa query de busca, né, do produto, a gente vai remover, vai colocar um cifrão e abrir e fechar chaves, beleza? E aqui dentro a gente vai passar dinamicamente o valor que a gente está buscando, beleza? Que vai vir eventualmente da nossa barra de busca. Então a gente vai receber aqui nessa função uma query e vai passar essa query aqui. E agora a gente precisa do retorno aqui do fetch, a gente precisa extrair os dados em JSON dessa resposta, beleza, pessoal? Então a gente pode aqui simplesmente criar um const chamado data, por exemplo, vai ser await também, vai ser uma ação assíncrona. Então a gente pega a nossa response e a gente executa aqui o método JSON. E aí a nossa constante data vai armazenar a resposta JSON que veio desse endpoint, que é aquilo lá que a gente viu aqui no navegador. E agora a gente pode só retornar. Mas tem um detalhe, né? Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Olha só, eu vou fazer a requisição aqui. Beleza? Deixa eu tirar isso daqui. E vamos pesquisar aqui por computador, por exemplo. Beleza, ele trouxe aqui todo esse objeto JSON, né? Bem grande. E aqui a gente tem a chave results, certo? Que é justamente os nossos produtos, né? O array de produtos. Então, a gente só vai precisar trabalhar com essa chave aqui, results. Ao invés de retornar todo esse objeto aqui, que é o que a gente está fazendo, a gente pode retornar só o results. Beleza? Vai facilitar para a gente, já que as outras informações a gente não vai utilizar. Então, vou retornar o data.results. Fechou então, pessoal. Vou salvar isso daqui. E é basicamente isso que a gente vai fazer, beleza? Basicamente essa é a nossa função que vai buscar os dados para a gente quando a gente estiver pesquisando para poder listar os nossos produtos. Vamos fechar isso daqui por enquanto. Já a gente faz um teste nela para ver se está funcionando direitinho, beleza? E agora vamos criar a nossa página, né? Nosso componente aqui que vai conter todos os nossos produtos. Aqui na nossa pastinha de componentes, vamos criar uma nova pasta aqui e eu vou chamar isso de products. E como a gente já vem fazendo aqui, vamos criar um arquivo products.jsx. Aproveitar e copiar esse nome para a gente poder criar também o products.css. E aqui vai ser a nossa telinha, né, o nosso componente que vai conter os nossos produtos aqui. Então vou importar aqui o React. Estou utilizando aquele snippet, né, para facilitar aqui para a gente. E aí já vou criar o meu componente funcional, tá? Chamar ele de products também. E aqui, pessoal, por enquanto a gente vai retornar apenas uma div, tá? Na verdade pode ser uma section que eu vou colocar uma class name de products e também eu vou colocar aquela nossa class container, tá? Lembra da class container que a gente adicionou alguns estilos nela aqui, né? Então a gente está limitando aqui a largura dela e está centralizando ela no centro da tela, né? Então a gente pode reutilizar essa classe aqui também, igual a gente fez lá na header. E aqui vamos colocar um texto qualquer, que é para a gente poder ver. E vamos importar esse nosso componente lá no nosso app. Vou voltar aqui no nosso app, aqui abaixo da nossa header. Eu vou chamar o nosso componente products. Bola, salvei. Bom, não apareceu nada, mas se a gente vier dar uma inspecionada aqui, a gente vai perceber que ele está aqui, né? Acontece que a nossa header tem um comportamento fixo, né? Então, não importa a rolagem da tela, ele vai ficar aqui. E o nosso product está atrás da nossa header. Mas já a gente resolve isso daqui, beleza? Vamos aproveitar aqui então, já que a gente tem que fazer alguns ajustes, vamos importar aqui o nosso CSS. Então, products.css. Então, vamos lá no nosso CSS agora e vamos começar a estilizar essa classe aqui. Na verdade, vamos colocar aqui apenas algumas propriedades para a gente poder ver aqui, né? Não ficar atrás da nossa header, beleza? Vamos colocar aqui um padding. E o padding que a gente vai colocar vai ser 120 pixels em cima, 20 pixels dos lados e 50 pixels embaixo, beleza? Vou salvar isso daqui. Agora sim a gente consegue ver aqui o conteúdo do nosso componente. Por enquanto a gente vai deixar só isso daqui, mas a gente vai fazer alguns ajustes depois, beleza, pessoal? Bom, a gente pode testar aqui a nossa função da nossa API para ver como ela está se comportando. A gente vai criar um estadozinho aqui para a gente poder testar. Vamos importar aqui, ó, o useState, beleza? Show de bola. E vamos criar um estado para esse nosso componente. Então vamos criar aqui um const, um array, e a gente vai utilizar o useState. Eu vou criar um estado para salvar um array com os nossos produtos. Então eu vou iniciar aqui o nosso estado com um array vazio, beleza? Lembra que esse valor que a gente passa aqui é o valor inicial que o nosso estado vai ter, né? Então, como a gente vai salvar um array de produtos, eu vou iniciar esse estado aqui com um array vazio. E aqui a gente pode chamar nossos products e uma função setProducts, que vai mudar o valor aqui do nosso array. Eu vou salvar aqui. O Excelente vai estar reclamando que a gente não está utilizando isso daqui. Deixa aí por enquanto. Bom, aí para a gente poder visualizar, para a gente poder fazer esse teste, a gente vai precisar também utilizar o useEffect. Beleza? Show de bola. Como é que o useEffect funciona, pessoal? Então a gente pode aqui, ó, chamar o useEffect, tá? Executar ele aqui.
E aqui a gente pode passar 2 parâmetros, né? O primeiro parâmetro vai ser uma callback, né, uma função que a gente pode passar aqui. E o segundo parâmetro, a gente pode passar um array de dependências, certo? O que que é esse array de dependências? Então, por exemplo, eu posso, dentro dessa função, fazer alguma ação aqui. E dentro desse array, eu posso passar uma variável, por exemplo. Então, isso significa que sempre que a minha variável mudar de conteúdo aqui, sempre que ela sofrer alguma alteração, eu vou executar novamente essa ação aqui, beleza? Então, sempre que isso daqui mudar, ele vai rodar isso aqui de novo, beleza? Quando a gente deixa vazio, ele só vai executar uma vez quando esse componente for montado. Então, vamos deixar aqui vazio, porque eu quero executar essa função somente uma vez quando o nosso componente for montado, né? Então, quando o nosso componente for montado, ele vai buscar os nossos produtos para a gente listar na tela. E a ação que a gente vai executar aqui é justamente utilizar aquela função que a gente criou aqui na nossa API para buscar os produtos. Então, eu vou chamar aqui a nossa função fetchProducts. Vamos ver se ele vai encontrar. Ele não encontrou. Então, vamos abrir ela aqui. Acredito que agora ele consiga encontrar. Tá aqui, ele conseguiu, já importou pra gente. E agora a gente vai executar essa nossa função aqui. Bom, lembra que a nossa função, ela precisa receber aqui uma query, né, para fazer uma busca aí default para os nossos produtos. Aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu usei. Vamos pesquisar aqui por iPhone, vai, por exemplo. E aqui a gente não vai poder utilizar o await, né? Porque essa função não é assíncrona. E também não é muito legal a gente estar colocando async aqui no useEffects, tá, pessoal? Pode até funcionar, mas não fica muito interessante. Eu prefiro, nesse caso aqui, a gente utilizar a sintaxe do then, né? Então, a gente vai esperar isso aqui executar. Então, né? Ou seja, then. Então, depois que isso aqui terminar, então, a gente vai fazer alguma coisa. Então, o then aqui a gente vai passar uma outra função, beleza? Vou passar uma arrow function. E essa arrow function vai receber a resposta disso daqui, tá? Então aqui pelo parâmetro a gente consegue receber a resposta. E esse nome aqui tanto faz, tá? O nome aqui não influencia em nada, vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. Então vou chamar de response mesmo, que vem daqui. Então dentro dessa arrow function a gente consegue utilizar essa resposta e é o que a gente vai fazer agora. Bom, eu tenho a minha resposta, que seria o meu array de produtos, então eu quero salvar esse array de produtos que veio daqui, aqui dentro dos meus produtos, né? Então eu vou pegar aqui o setProduct e vou passar o response para ele. Beleza? Simples assim. Bom, e aqui só para fazer um teste, a gente pode dar um console.log aqui. Não é nem o melhor teste para a gente poder visualizar, mas só para a gente poder ver se está chegando alguma coisa aqui nessa nossa variável. Beleza? Eu vou salvar aqui. Vou dar recarregar aqui a página. Vamos abrir aqui o nosso console. Olha só, ele executou aqui algumas vezes, né? Então, se eu abro aqui, pode ver que tem um array com 50 posições aqui. E cada posição é um produto, né? Então, funcionou certinho. A nossa função está trazendo os produtos e a gente está salvando no estado do nosso componente. Show de bola. O que a gente tem que fazer agora é percorrer esse array aqui e ir listando todos esses produtos aqui na tela, beleza? Inclusive, a gente consegue até visualizar mais ou menos como a gente pode fazer isso. Por exemplo, a gente pode pegar o nosso product, que é o nosso array de produtos aqui, beleza? Utilizar um map e aqui dentro do map a gente passa uma nova funçãozinha, uma callback, e essa callback aqui vai receber, né, por parâmetro cada elemento aqui do nosso array. Então vou chamar de product, que está no plural, que a gente pode pôr no singular. E eu simplesmente vou mostrar na tela um parágrafo com o texto desse product, tá? Na verdade, product.title, né? Lembra que o product ele é um objeto, né? E dentro desse objeto a gente tem as propriedades do produto. Ele está reclamando aqui que a gente não criou uma key, né? Vamos colocar aqui a key e eu vou colocar o product.title também. Salvar aqui, ó. Agora percebam que ele já listou para a gente todos os nomes dos produtos, né? Então, bem legal, a gente já consegue trabalhar com esses dados aqui. Mas, bom, agora o que a gente vai fazer é criar um componente específico para a gente poder listar um produto, tá? Então, a gente vai criar o cardzinho do nosso produto, onde a gente vai deixar bonitinho, com a imagem e tudo mais. Vamos apagar isso daqui, por enquanto. Vou salvar. Ele vai ficar reclamando aqui que a gente não está utilizando nosso array, mas deixa reclamar aí por enquanto. E aqui, na nossa pastinha de componentes, vamos clicar com o botão direito, New Folder, e agora a gente vai criar o nosso Product Card, beleza, pessoal? Então vamos criar aqui o nosso Product Card.jsx e o nosso Product Card.css. E já vou importar o React e criar o nosso componente funcional chamado Product Card. Bom, só para a gente iniciar aqui, vamos retornar aqui também uma section. E já vamos pôr aqui também uma class name nessa section e eu vou chamar de Product Card, beleza? E vamos colocar aqui um nome qualquer para a gente poder, só para a gente poder visualizar. E já vamos aqui importar para a gente poder
para a gente poder ir vendo o progresso aqui, vamos importar o nosso Product Card dentro do componente Product, que vai ser o componente que vai conter todos os nossos produtos, beleza? Então eu vou importar ele aqui dentro, ó, Product Card. Vou salvar aqui. Bom, e só para não ficar reclamando, eu vou dar um console.log dos nossos products, tá? Isso aqui nem faz muito sentido ficar aqui, mas, bom, vamos deixar aí só para ele não ficar reclamando. Beleza, a gente já consegue visualizar aqui o conteúdo do nosso Product Card. E então, bora lá no nosso Product Card criar aqui a estrutura certinha dele. Então, vamos aqui, vou tirar esse texto. E aqui o nosso componente, né, do produto, ele vai ter alguns elementos, né? Primeiro, a gente vai ter uma imagem, né? A imagem que a gente vai colocar aqui, a imagem do produto. Bom, aqui no Alt vamos deixar um Product. E aqui no Class Name, eu vou chamar de card, underline, image. Beleza? Salvei, vai ficar assim. Vamos deixar aí por enquanto, desse jeito. Já a gente coloca uma imagem de exemplo. E agora a gente vai ter também o nome, né? O preço do produto e o título do produto. Beleza? Então a gente pode, para ficar melhor a gente estilizar, a gente separar isso aqui em uma div, né? Então a gente pode fazer o seguinte, pode criar uma div, colocar uma class name, na verdade eu vou colocar uma class name de chamada card, underline infos, tá? Que vai ser as informações do nosso card aí. E dentro dessa div eu vou colocar aqui as nossas informações, né? Do produto, no caso, o preço. Então eu vou criar um H2 aqui e eu vou chamar esse H2, na verdade, colocar uma class nesse H2 de card, underline, price, tá? E aqui a gente pode pôr algum exemplo, por exemplo, vamos deixar assim. E aqui eu vou criar outro H2. Eu também vou colocar uma class name de card, underline, title. Beleza? Vai ser o título do nosso produto. Vou colocar aqui manual do dev, salvei, tá? Aqui as nossas informações. Bom, o nosso card aqui do produto também vai ter um botão para a gente poder adicionar no carrinho, né? Então, fora aqui do card infos, a gente vai criar um botão aqui embaixo, tá? Um botão. O tipo do botão vai ser botão mesmo. A gente pode colocar uma class name chamada button, underline, add card. E é isso, eu vou colocar um mais aqui, mas a gente vai utilizar um ícone lá do React Icons também, tá? Vamos deixar um mais aqui só para a gente poder visualizar. Beleza, e para a gente poder visualizar aqui uma imagem, deixa eu pegar aqui então o nosso endpoint, olha só. E aqui a gente pesquisa, bota alguma query, beleza? E aqui eu vou pegar uma thumb de algum produto aqui, só para a gente poder visualizar. Vou pegar desse primeiro mesmo. E aqui a gente tem uma chave chamada thumbnail, beleza? E aqui a gente tem um link, ó, com a imagem do produto, beleza, pessoal? Bom, eu já vou dar um spoiler para vocês aqui, que é o seguinte. Esse link aqui, perceba que ele vem com uma letrinha aqui, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, e essa letrinha aqui a gente pode mudar, beleza? Se a gente vai precisar fazer isso, né, para poder pegar uma imagem com a maior qualidade, tá? Por exemplo, aqui tem um I, se eu troco esse I por um W, olha só o que acontece. A gente tem uma imagem com uma qualidade bem melhor, beleza? Então a gente vai mudar isso daqui, mas vai ser bem interessante de fazer isso também. Então eu vou só copiar essa imagem aqui para a gente utilizar como exemplo, mas a gente vai chegar lá também para mexer nessas coisas aí. Eu vou fechar aqui a nossa API e aqui no SRC da nossa imagem eu vou colocar então o link aí que a gente acabou de pegar. Beleza? Deixa eu quebrar aqui para ficar melhor de ver. Show de bola. Bom, e agora vamos importar aqui o nosso CSS para a gente começar a estilizar isso aí e deixar isso aí bonito, beleza? Então, import.barra productcard.css. Vou abrir aqui nosso product card e vamos lá começar a estilizar isso daqui. Vou pegar a nossa classe product card. Vou fazer o seguinte, vou colocar um width de 100%, mas vamos limitar esse width, né? Um max width de 300 pixels. O background color vai ser branco, então white. Lembra que o nosso fundo aqui é um cinzazinho, então a gente põe aqui branco, vai ficar bem legal. Eu vou querer que a nossa section aqui, que engloba tudo, tenha um display flex, beleza? Aí vocês podem ver que ficou tudo ao lado do outro aqui, né? Então para resolver isso daqui, a gente vai mudar a direção, né? Então flex direction, eu quero que seja em coluna, então agora vai ficar assim. Bom, eu também quero que o cursor seja pointer quando eu passar o mouse aqui no meu componente, então vou colocar aqui um cursor pointer. E eu quero sempre que tiver, por exemplo, um único componente na tela, né? Na verdade, por exemplo, a gente vai ter colunas aqui e eventualmente pode ser que sobre a última linha com um produto apenas. Eu quero que ele fique centralizado. Aí é questão de gosto mesmo, tá? Mas eu vou deixar aqui um margem 0 alto e aí ele vai ficar aqui centralizado. Bom, por enquanto é isso. Vamos dar uma ajustada nessa imagem. Então, card image.
eu quero que ela sempre ocupe a largura máxima do nosso componente aqui, sempre que possível, beleza? À primeira vista não vai mudar nada, mas tem algumas imagens que tem um tamanho um pouco diferente e fica um pouco diferente. Então é interessante que a gente previna esse comportamento e deixe sempre ocupando a mesma largura. E aqui vamos lá na nossa div card, underline infos. E aqui eu vou colocar um padding, perceba que eu vou colocar um padding aqui e não vou colocar um padding aqui, tá? Porque aqui eu não quero que a minha imagem mude de tamanho e também esse botão não... Bom, o botão não vai ser aqui, eu não quero que isso influencie, tá? Então, por isso eu criei aquela div de card infos, né? Eu vou usar o padding apenas aqui nos textos. Também vou colocar uma borda no topo apenas de 1 pixel sólido com a cor #DDD. Aí vai ficar uma separaçãozinha aqui, tá? Então, se eu tivesse colocado, por exemplo, o padding aqui, aí ficaria quebradinha aqui a borda, né? E não era isso que eu queria chegar, não era nesse resultado. Então, vamos deixar só o padding aqui. Show de bola! É isso na nossa div card infos. Vamos estilizar aqui o preço, né, e o título, tá? Então, vamos lá no nosso card price. O nosso font size vai ser 30 pixels. O nosso font weight, né, o peso da fonte, vai ser um pouco, não vai ser tão negrito, vamos colocar 400, tá? Vai ficar assim, bem legal. Vamos deixar aqui um display block e um margin bottom para ficar um pouquinho separado do nosso título e 10 pixels. Agora vamos estilizar aqui o nosso título, nosso card title. Bom, font size vai ser um pouco menor, então vai ser 15 pixels, beleza. A cor, a gente vai utilizar RGBA, então eu quero que seja um preto, então 000, e aqui no alpha a gente vai colocar 0.5. Mais ou menos 50% de transparência, tá? Então, se eu salvo, ele fica aqui um cinzazinho. Bom, eu vou mudar o line height aqui para 1.5, tá? Aparentemente isso daqui não vai mudar muita coisa agora, porque esse título é pequeno, né? Mas quando o título for grande, vai ficar mais de uma linha. Eu separei um pouquinho essas linhas, tá? Não ficar muito junto. Bom, e vamos pôr aqui um font weight de 500 pixels. Na verdade, 500, né? Não 500 pixels. Bom, pessoal, a gente já tá quase finalizando. Vocês podem perceber que é bem simples, tá? E vamos ajeitar, então, esse botão aqui, beleza? Pra gente fazer isso, vamos lá no nosso React Icons. Deixa eu pesquisar aqui, ó. React Icons. A gente vai vir aqui e a gente vai buscar por um símbolo de carrinho, né? Então, eu posso passar aqui por kart, por exemplo. Bom, o que eu utilizei aqui pra gente adicionar no carrinho foi esse daqui, tá? Esse daqui eu vou clicar nele e vai copiar o nome. Aí vocês escolhem o que vocês quiserem, tá? Mas eu achei legal esse daí. E aqui no nosso botão, ao invés do mais, claro, a gente vai colocar o nosso ícone, né? Então eu vou colocar ele aqui e aí a gente vai ter que importar ele aqui em cima. Então eu vou importar esse ícone from React Icons /BS. Bom, salvei. Aqui ele já apareceu aqui pra gente, beleza, bem legal. E vamos voltar lá no nosso CSS, então, pra gente estilizar isso daqui, né? Deixar ele legalzinho. Então aqui o nosso button, underline, add, cart. Bom, primeiro eu quero que ele fique aqui em cima de tudo, né? Então eu vou utilizar aqui position absolute novamente. Bom, por exemplo, se eu colocasse aqui um left 0, percebo que ele vazou aqui do nosso componente, né? Então, aqui no nosso product card, na nossa div mãe de tudo aqui, vamos colocar um position relative, tá? E aí o nosso botão vai respeitar aqui as delimitações dessa nossa div. Show de bola. Então, mas eu não quero que fique aqui, eu quero que fique aqui, né? Então, eu vou colocar aqui um top 0, para ele ficar sempre fixo ali em cima, e um right 0. Beleza, ficou aqui. Bom, eu quero fazer um círculo, né? Círculo perfeito aí. Então eu vou definir um width e um height na mão, beleza? Eu vou colocar um width de 45 pixels e um height também de 45 pixels. Bom, ficou assim, desse tamanho. E agora vamos separar um pouquinho esse botão das laterais, né? Então vamos pôr aqui um margem. Vou colocar 12 pixels e 15 pixels. Cima e embaixo de 12 e dos lados de 15. Vamos mudar também a cor. A cor vai ser um azul. O código é esse daqui, se vocês quiserem usar também. Então, 0C5DD6. Beleza? E aí o nosso ícone vai ficar dessa cor aí. Bom, vamos pôr aqui um display flex por enquanto. E aí, para alinhar o nosso ícone, a gente vai utilizar um Align Item Center e o Justify Content Center. E aí ele vai ficar centralizadinho ali. Eu não quero bordas nesse botão, então borders não. Eu também quero que seja um círculo, né? Então vamos botar um border radius de 50 pixels. É mais que suficiente já. Bom, e o background,
vai ser um RGBA também, só que agora vai ser branco, né? Então tá 255, 255, 255. E no alfa eu vou colocar aqui uns 0.8, então vai ficar um pouquinho só de transparência. O nosso ícone tá muito pequeno, né? Então vamos pôr aqui um font size de 1.5 rem. E beleza, ele ficou assim. E também, ó, percebe que na minha div, né, na minha seção aqui do componente, ele tem um cursor pointer, mas aqui não, né? Então vamos pôr aqui também, para não ficar meio esquisito, né? Cursor pointer. Beleza, salvou, agora sim. E agora tem alguns efeitinhos que a gente faz aqui de hover, né? Nesse nosso card. Vamos acessar aqui a nossa div, nossa class product card, e vamos pôr aqui um hover. E o hover, vou colocar uma sombra, né? Então box shadow a 0 de deslocamento no X, 2 pixels no Y, o tamanho da sombra vai ser 10 pixels, e eu vou utilizar RGBA também. Eu vou até reaproveitar aqui, vai ser preto, só que a transparência vai dizer, ao invés de ser 0.5, vai ser 0.1. Salvei. E aí, ó, quando eu passo o mouse aqui, fica uma sombrinha bem interessante aqui. Show demais, né? E agora, outro detalhe que a gente tem que fazer é o seguinte, o nosso botão não vai aparecer, não vai ficar à mostra aqui, tá? Ele só vai aparecer quando a gente passar o mouse em cima do nosso componente. Então, a gente precisa esconder ele aqui por default, né? Então, eu vou aqui, ó, no Display Flex e vamos colocar Display None. E aí ele não vai mais aparecer aqui. E agora, quando a gente passar o mouse aqui no nosso Product Card, eu quero que isso aqui apareça, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, Product Card, Hover, ou seja, botei o mouse aqui em cima da nossa div Product Card, quero que aconteça o quê? Eu quero que na minha class button, né, edit card, que é o nosso botão, eu quero que ele tenha um display flex, que era o que estava antes, né? Então salvo aqui, ó. E agora quando a gente passa o mouse no nosso card, ele aparece o botãozinho de adicionar no carrinho. Beleza, a gente já estilizou aqui nosso componente, né? Então vamos mexer aqui um pouco mais na lógica dele, tá? Então aqui as nossas informações estão todas no código, né? Na mão. E não vai ser assim, vai ser dinâmico. Então da onde é que vai vir essas informações aqui? A gente vai receber através das props do nosso componente. Então algumas propriedades que a gente vai passar para ele, né? De outro lugar, beleza? Então aqui dentro dessas props, eu vou receber aqui, a gente pode desestruturar, tá? Desestruturar aqui direto, uma prop chamada data. Enfim, o nome aqui foi o que escolhi, data, porque a gente vai jogar todos os dados dentro dessa propriedade aqui, tá? Eu vou salvar aqui, provavelmente essa que a gente vai reclamar. Ele vai dizer que data não tá na validação das props, então a gente vem aqui embaixo e coloca ele na validação, né? Product card. Prop types é igual a um objeto data prop types ponto. Aí aqui eu vou passar uma propriedade shape e aqui era interessante que a gente criasse o shape, né, do nosso objeto data, né? Mas eu vou passar só um objeto vazio aqui, a gente não perder muito tempo com isso, e vou dizer que isso daqui é obrigatório. Bom, ele está reclamando aqui porque a gente não importou o prop types, né? Então import prop types from prop types. Salvar. Beleza, deixa eu ver. Show de bola, ele parou de reclamar. Agora ele tá reclamando que a gente não foi definido, mas nunca usou, né? A gente vai resolver isso daqui. Como eu falei, todos os nossos valores vão vir daqui de dentro do data, né? Por exemplo, aqui no preço, a gente vai abrir chaves aqui para pôr JavaScript dentro. A gente vai acessar aqui o data.price, por exemplo, beleza? E aqui, da mesma forma, a gente vai colocar o data.title. Então, para não ficar utilizando data, a gente pode desestruturar isso daqui em cima, tá? Então, vai fazer o seguinte, criar uma const. Então, eu vou pegar algo de dentro do nosso data. E aqui de dentro do nosso data a gente vai pegar o título, né, do componente que a gente precisa. E esses nomes aqui tem que ser exatamente o nome que vai vir lá da API, beleza? Então já sei que vai ser title. A gente vai pegar também a thumbnail. E também a gente vai pegar o preço, né? Price, aqui da data, né, do nosso objeto data. Show de bola. E aqui a gente vai utilizar esses valores agora. Então aqui já tem um price. E aqui no título eu vou passar o title, beleza? E aqui no source, né, no src da imagem, a gente vai passar a thumbnail, beleza? Então, eu vou passar aqui, ó, uma chaves e thumbnail. Quando eu salvo, ele vai quebrar, porque o nosso data não tem nada, né? Não tem ninguém passando uma propriedade data aqui para o nosso componente. Então a gente pode fazer o seguinte, pode vir aqui no products, só para a gente poder visualizar isso daqui, a gente vai passar essa propriedade aqui, tá? Então, ó, eu chamei lá de data, né? Então eu vou passar uma propriedade chamada data. E aqui eu posso passar alguma coisa. Bom, eu posso passar um objeto vazio, beleza? E agora, olha só. Ele não quebrou mais, mas também não tem nenhuma informação, né? Se eu passar aqui, por exemplo, uma propriedade chamada title e passar algum valor, quando eu salvo isso daqui, agora ele consegue recuperar lá, beleza? Então é isso daqui que vai acontecer. Só que esses dados vão estar vindo lá da nossa requisição, beleza? Então passa aqui alguma coisa, ele consegue recuperar lá e mostrar dentro do nosso componente, beleza? Vamos deixar esse objeto vazio aí por enquanto, para não quebrar nada.
Vamos voltar aqui no nosso componente, mas eu acho que é isso mesmo por enquanto. Vamos deixar assim, a gente vai fazer algumas outras coisas aqui ainda, mas por hora isso daqui é o bastante pra gente, beleza? Agora vamos pegar esse nosso componente que já tá pronto e vamos listar todos aqui, né? Então vamos voltar aqui, ó. Aqui a gente já tem o nosso array de produtos, beleza? A gente já tem todos os produtos que a gente já buscou. Então a gente pode listar eles aqui na tela agora. Eu vou apagar esse console.log, a gente não vai ser mais necessário. E aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X, vou recortar isso aqui. E agora a gente vai fazer aquele map lá que a gente já tinha testado antes, tá? Então, products.map, passa uma callback, só uma funçãozinha aqui, beleza? E aqui a gente poderia fazer o seguinte, return o nosso componente, tá? Mas não é necessário, né? A gente não precisa passar chaves aqui, a gente passa só o que a gente quer retornar. Então, eu quero só retornar nosso componente, vai ser isso daqui. E aqui ele vai reclamar que a gente não colocou a própria chamada key, né? Então, vamos colocar isso daqui também. Vamos colocar isso daí também. Então, aqui vai ser igual. E aqui o interessante é que a gente passe... Bom, eu esqueci de receber aqui, né? Então, eu vou chamar o produto aqui. E aqui nessa aqui é interessante que a gente passe um valor único para cada componente, tá? Se eu não me engano, dentro das informações que vem lá da API, dentro do produto a gente tem o .id, tá? Vamos deixar assim, já a gente valida se tem mesmo. E aqui, na verdade, não é products, né? É product, é esse parâmetro aqui. Bom, e aqui no data, ao invés de ser um objeto vazio, a gente vai passar os dados, né? Inclusive, se eu salvar isso aqui, olha só, ele já vai renderizar um monte de componente aqui, só que sem nenhuma informação, né? Porque a gente está passando para todos um objeto vazio. Então, a gente pode simplesmente pegar o product e passar aqui para o data. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, eu vou salvar. Olha só, agora a gente já está listando todos os nossos produtos, né? Com as imagens e os dados deles. Bem interessante, né, pessoal? Mas como vocês podem ver, tem algumas coisas acontecendo aqui, né? Primeira coisa, a gente está rolando aqui e os cards estão passando por cima da nossa header, beleza? A gente pode resolver isso daqui. Vamos lá na nossa header, ó, na verdade só no CSS da nossa header, e aqui a gente pode usar um z-index1, beleza? E aí a nossa header já vai passar aqui para cima dos nossos cards. Vamos deixar isso aqui. Um problema resolvido. Agora, o segundo é que tá com aquele problema das imagens que eu falei para vocês um pouco mais cedo, né? Então, as imagens estão meio baixas aqui, a gente pode melhorar isso daqui, né? Então, vamos voltar lá pro nosso Product Card. E aqui na imagem, ao invés de passar essa imagem direta, a gente vai fazer um regex, tá? Para poder substituir aquele I, naquela letrinha, pelo W, né? Que faz vir a imagem com mais qualidade. Bom, e como que funciona o regex, né? Como a gente pode fazer isso daqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Abrir aqui o nosso console e vou dar um zoom aqui. Bom, eu posso ter aqui uma string, por exemplo, com este texto, onde eu vou chamar manual do dev. Beleza? E aí eu posso simplesmente pegar esse texto e dar um replace de alguma coisa, né? Então eu posso, por exemplo, eu quero substituir a palavra dev, por exemplo, dev, por guitarrista, beleza? E aí eu vou salvar o resultado disso daqui em uma outra variável, texto 2. E eu vou executar isso daqui. Agora, se eu acesso aqui o texto 2, olha só, eu tenho a string manual do guitarrista. Eu substituí o dev por guitarrista, né? Então a gente vai fazer isso daqui, só que substituindo lá o i-.jpg por w.jpg, beleza? E a gente vai utilizar regex para poder fazer isso daí. Como que funciona o regex? Bom, o regex é bem complexo, dá para fazer muitas coisas complexas com o regex, mas também dá para fazer algumas coisas simples, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o básico que a gente vai precisar para utilizar. Eu vou criar uma conta chamada text, por exemplo, e vamos colocar aqui manual do dev -i.jpg, beleza? Essa, digamos que essa é a URL da nossa thumb. Vamos deixar ela aqui. Agora eu quero substituir isso daqui por w.jpg. E o problema, pessoal, é que a gente vai ter links, se vocês forem dar uma olhada aqui nos dados do produto, a gente vai ter link, a gente vai ter thumbs que não vai ser i, vai ser outra letra, tá? Então pode ser um o, pode ser um a. Isso eu vi consultando aqui, né, os resultados que eu tinha. Então a gente não pode simplesmente fazer um replace lá, pegar o i.jpg e substituir por w.jpg. Tá? Tem que ser algo mais genérico. Por exemplo, eu vou criar um text 2 aqui, onde vai ser a mesma coisa. Manual do dev, agora vai ser um o.jpg. E eu quero substituir isso daqui por w.jpg e isso daqui também. Mas eu não posso ficar criando um replace separado para cada um. Então tem que ter algo genérico que eu consiga pegar. Tem qualquer letra que tiver aqui, eu troco. Beleza? Então a gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável result aqui para a gente poder ver. Tá? Deixa eu abrir um pouco mais aqui. E aqui a gente vai pegar, por exemplo, o nosso texto, né? A nossa primeira, aqui, a gente vai pegar aqui a nossa primeira variável, por exemplo,
E eu vou utilizar um replace também, só que ao invés de passar fixo, né, o valor que a gente vai passar um regex aqui. Então a gente passa 2 barras e aqui eu vou passar algumas flags, por exemplo, um G e um I. Isso quer dizer que vai ser global, então vai ser na string inteira, e o I quer dizer que ele não vai ser case sensitive, tá? Então não importa se tá maiúsculo ou minúsculo. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que qualquer letra que tiver, então um barra W, isso quer dizer qualquer caractere, beleza? Então qualquer caractere mais um ponto, e detalhe que eu não posso passar um ponto assim, porque o ponto ele é um caractere especial, beleza? Então eu tenho que passar uma barra de escape. Então eu vou passar uma barra e um ponto. Bom, eu quero pegar um trecho de um string que tenha qualquer letra, então esse barra W significa qualquer caractere, mais um ponto, e em seguida desse ponto vai ter um JPG, beleza? Então esse é o regex que a gente vai utilizar aqui. Então qualquer caractere, ponto, JPG, a gente vai substituir isso daqui por w.jpg, beleza? Eu vou salvar isso daqui. E agora se a gente acessa aqui a nossa variável result, olha só, ele já veio aqui, ó, com o w-jpeg, beleza? Em nenhum momento a gente especificou se era um i ou era um o. Então é exatamente isso daqui que a gente vai utilizar, beleza? Eu posso até copiar isso daqui pra gente não perder mais tempo. Deixa eu fechar aqui, olha só. E voltando aqui na nossa thumbnail, a gente vai utilizar aqui ponto .replace e vai utilizar esse mesmo regex aqui, tá? Então vou salvar isso daqui, ó. E agora vamos atualizar aqui a página. Agora sim, as imagens estão bem melhores. Beleza, pessoal? Show demais, né? Bom, aqui também percebo que o valor que veio da API foi só números, né? Mas é interessante que a gente coloque o cifrãozinho aqui, fique bem legal, né? Fique formatadinho como uma moeda. E aqui não tá. A gente vai ter que modificar aqui também esse preço também. O que a gente pode fazer? Existe uma funçãozinha chamada... Aqui, ó, o nosso price é uma string, né? Então a gente pode utilizar aqui uma função chamada to bloqueia o string para a gente poder formatar essa string. Então, primeiro eu vou passar aqui o formato, né? Então vai ser ptbr. E aqui a gente passa um objeto com algumas propriedades, tá? De configuração. Então, eu vou dizer aqui que o estilo dessa string, olha só, o estilo dessa string vai ser currency, vai ser uma moeda, tá? E agora eu preciso dizer qual que vai ser a moeda, né? Se vai ser dólar, vai ser real. Então, aqui na currency, outra propriedade, a gente vai passar BRL, que vai ser o real brasileiro. Bom, é isso. Vamos ver aqui, vou salvar isso daqui, ó. E aí ele quebrou. Deixa eu ver o que ele disse aqui. Ah, tá. Eu esqueci de pôr aqui o G. Beleza, eu vou colocar aqui, vou salvar. Agora ele não quebrou mais. Vou atualizar aqui. Beleza. Perceba que ele formatou, né? Pra real. Ficou bonitinho aqui. Então se eu mudar aqui, ao invés de para ser USD e salvo, ele vai formatar aqui para dólar, beleza? Lembrando que isso aqui não é conversão, tá? Isso daqui é só estilização que dá string mesmo. Então fica bem interessante. Bom, só que tem um detalhe, fica meio feio colocar isso daqui aqui, né? Percebe que ficou muito grande e não é muito legal fazer isso daqui. Imagina que tenha outro lugar, e vai ter, que a gente vai ter que formatar string para moeda também. Então a gente vai ter que repetir esse mesmo código aqui. Então é interessante que a gente transfira, né, esse código de converter para um estilo de uma moeda, por exemplo, para um arquivo separado para a gente poder reutilizar ele, tá? Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos aqui, ó, eu vou fechar aqui essas pastas. E aqui dentro da nossa pasta, dentro da nossa pasta src, vamos criar uma nova pastinha chamada utils, tá? Vai ser algumas funções úteis que a gente vai utilizar aqui. Então, vou criar um arquivo chamado format currency.js. Vai ser a nossa função de formatar moedas aqui, tá? E aí, eu vou criar aqui const format currency, isso é igual a uma row function. E já vamos exportar ela aqui também. Export default format currency. Bom, a nossa função precisa de algum valor para formatar, né? Então, a gente vai formatar aqui, vai receber esse valor aqui. Value. Beleza. E a gente vai retornar. A gente já pode retornar direto esse valor, ponto, exatamente o que a gente fez aqui, né? Então a gente pode até recortar isso daqui para cá. Pode até recortar isso daqui, beleza? Vou salvar aqui por enquanto, vai ficar só um número. E vamos passar isso daqui aqui. Show de bola. Deixa eu abrir aqui para ficar um pouco mais claro para você. Beleza. Então é isso. A gente vai receber um valor aqui, por exemplo, esse número, e ele vai converter para um string do formato de moeda. Interessante também é que a gente pode deixar isso aqui dinâmico, né? Caso a gente queira mudar para dólar, para BR, né? Para euro, então não vai ficar fixo no real aqui. A gente pode receber parâmetro bem a currency, que vai ser a moeda. E aí a gente passa aqui, beleza? E quando tá assim, a propriedade e o valor e o nome da variável, tá? Agora da propriedade, a gente pode ocultar isso daqui, beleza? E aí ele já vai entender. Show de bola. Agora a gente só precisa reutilizar isso daqui.
vamos voltar aqui no nosso Product Card. Aqui no Price a gente vai importar, a gente vai utilizar a nossa função Format Currency. Até que ele já conseguiu encontrar pra gente. Bom, e como a gente sabe, ela espera receber um valor e uma moeda, né? Então o valor vai ser o price, que vem da nossa API. E a moeda a gente pode passar aqui na mão, BRL. Então, quando a gente salva, tá lá, funciona certinho. A gente pode, se a gente quisesse, por exemplo, mudar aqui, a gente poderia mudar só a moeda aqui, que ficaria certinho também, né? Então a gente consegue reutilizar essa função aqui em todos os lugares agora que a gente precisa. E tá bem dinâmico aqui para a gente poder modificar. Bem legal, né? Bom, vamos deixar aqui Brasil mesmo. E por enquanto é isso aqui no nosso Product Card, tá? A gente já fez bastante coisa aqui, a gente vai alterar algumas coisas lá na frente também, mas é basicamente isso daqui que a gente tem que fazer, beleza? Claro, a gente vai adicionar uma ação no botão de adicionar o carrinho, mas isso aí é cena para os próximos capítulos, beleza? Agora vamos só ajeitar esse container aqui, né? Porque eu não quero que os produtos fiquem assim um abaixo do outro e também estão juntos aqui, né? Então vamos dar ajeitada nisso aqui. A gente vai lá no nosso componente de products, né? Deixa eu passar isso aqui para uma linha só, que eu acho melhor. E aqui no nosso CSS do Product, a gente vai colocar aqui algumas propriedades, tá? A gente vai trabalhar aqui, pessoal, com o Display Grid, né? Inclusive no vídeo passado eu falei um pouco sobre Display Flex e não sei se foi no vídeo passado ou foi no primeiro vídeo, mas enfim. E perguntei se vocês acharem interessante um vídeo, né? Uma aula explicando mais sobre o Display Flex, sobre o Display Grid, especificamente com mais detalhes, tá? Então, se você acha que é uma ideia legal, se você quer uma aula de Display Flex e Display Grid, deixa aí nos comentários, tá? Que eu preparo algo pra gente aí. E a gente vai utilizar aqui o Display Grid, como eu falei. Então, vamos pôr aqui já um Display Grid, beleza? Aparentemente não vai mudar nada. E agora a gente vai mexer numa propriedade chamada Grid Template Columns, tá? Aqui a gente vai meio que definir as colunas do nosso display, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 300 pixels e 300 pixels. Olha só o que aconteceu. Ele dividiu aqui em duas colunas, né? Ele dividiu o nosso container inteiro apenas em duas colunas de 300 pixels, tá? Então aqui, se eu coloco uma coluna de 100 pixels e a outra de 300, então fica uma coluna bem fininha aqui de 100 pixels e outra de 300. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente definir quantas colunas e qual a largura dessas colunas que vai ter aqui no nosso container, tá? Porém, tem um detalhe, eu não quero fazer isso aqui manual, né? Não quero ficar vendo, nesse tamanho de tela cabem 3 colunas e nesse daqui caberia bem mais. Como que a gente pode fazer para isso aqui se tornar o mais automático possível, né? O interessante é que tem uma forma bem interessante de fazer isso. Então, por exemplo, a gente vai utilizar algumas funções CSS aqui, tá? Digamos que eu queira fazer exatamente isso daqui. A gente pode fazer isso aqui de um jeito diferente. Ao invés de repetir 3 vezes aqui o número 250 pixels, a gente pode utilizar a função repeat. Aí eu digo que quero repetir 3 vezes 250 pixels, tá? Quando eu salvo, vai dar o mesmo resultado. Eu repeti 250 pixels 3 vezes. Mas o interessante é que eu consigo mudar esse número aqui e deixar ele dinâmico, né? Eu não quero que seja 3 colunas fixas. Eu quero que seja a quantidade de colunas que couberem. Então eu posso passar aqui um auto fill, beleza? Um auto preencher. Então quando eu salvo isso daqui, bom, não vai mudar nada aqui porque a gente definiu algo na mão, né? Provavelmente não coube outra coluna de 300 pixels aqui, mas vamos aumentar um pouco aqui a tela e vocês vão perceber que agora ele mudou para 4 colunas, né? Então se a gente diminui, olha só, ele diminui também, né? Então, por exemplo, aqui coube apenas 2 colunas de 250 pixels, né? Porque a gente definiu um valor fixo aqui, 250 pixels. Se não couber mais 250 pixels aqui, ele não coloca nada. Mas a gente também consegue deixar isso daqui um pouco mais dinâmico, tá? Então a gente vai utilizar outra funçãozinha chamada min-max. E como o nome sugere aqui, a gente vai passar um valor mínimo e um valor máximo para isso daqui. Então eu quero que o valor mínimo, né, o valor mínimo da minha coluna que seja de 200 pixels. Ou seja, ele vai encolher aqui, quando eu tiver pouco espaço, ele vai encolher, mas eu não quero que ele fique menor que 200 pixels, tá? Então o mínimo vai ser 200 pixels e o máximo aqui que eu vou colocar vai ser 1FR, que meio que vai ser como um 100% da tela, a gente pode dizer assim, tá? Por exemplo, aqui vocês podem perceber que ele vai aumentando, ó, e aqui vai ficando. Aqui já ficou 5 colunas, né? Ele vai diminuindo. Perceba que a coluna está bem pequenininha aqui, tá? Então ele vai encolhendo, mas ele só vai ficar no máximo de 200 pixels. Essa fração aqui, sempre que possível, ele vai ocupar todo
o espaço que tiver disponível, tá? Eu poderia definir aqui também que o máximo é 300 pixels, né? Mas aí ele não ia ocupar toda a tela, tá? E aí a gente pode deixar aqui esse valor que não é um valor absoluto, né? E aí ele vai sempre se ajustar aí com o espaço que ele tem, mas sempre respeitando um mínimo de 200 pixels. E isso daqui fica bem interessante, né, pessoal? Então, para separar um pouco aí os nossos cards, a gente pode pôr um gap de 200 pixels. E aí, na verdade, 20 pixels, né? E ele vai ficar assim, bem legalzinho. Beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver, ó, ficou show de bola. Ele vai sempre respeitar a delimitação aqui, que a gente já fez, né, nos outros vídeos da nossa propriedade do container. E aqui ele vai ajustar aqui o tamanho dos cards para sempre ocupar o espaço da tela disponível certinho, beleza? Bom, pessoal, eu vou parar esse vídeo por aqui, já ficou bem grande, né? Mas no próximo vídeo, provavelmente a gente já vai finalizar o nosso projeto. Então a gente vai criar o nosso carrinho aqui, né? Porque o nosso carrinho ainda não existe, só o botão aqui existe. A gente vai criar o nosso carrinho, fazer a barra de busca funcionar, adicionar uma ação a esse botão aqui de adicionar no carrinho. De novo, comenta aí se você acha legal, acha interessante a ideia de um vídeo mais detalhado sobre o display flex, o display grid. E eu espero muito que vocês estejam gostando do nosso projeto. Estou gostando muito de fazer ele com vocês. E eu vejo vocês nas próximas, beleza? Valeu!